Bom, nós estamos de volta com Conversas Cruzadas aqui na TV Com, são 10h28, ao vivo para todo o estado. Estamos falando sobre qualificação da mão de obra. Nosso gancho inicial aqui foi um levantamento apresentado recentemente, um estudo internacional até, que trouxe a informação de que 4 brasileiros são necessários para se fazer o trabalho que um americano faz com mais eficiência, com mais rendimento, mais organização e por aí vai. E a gente está discutindo aqui as causas disso. Por que nós estamos regredindo a um patamar, segundo a pesquisa, de 1950, ao invés de estarmos na vanguarda da inovação e da mão de obra qualificada, que, por vezes, são muito facilitadas pelas condições que nós temos em algumas áreas do Brasil e Santa Catarina, de modo especial, por inúmeros atributos positivos. Nós conversávamos aqui rapidamente durante o intervalo, eu queria partir desse ponto nesse segundo bloco, com a nossa reitora do IFES, que é a professora Maria Clara, que a senhora insiste bastante na questão da relação com as empresas e da visualização dessa importância por parte do empresário. A gente já fez inúmeros programas aqui em que o empresário reclama que libera o funcionário para fazer um curso em um outro horário e o funcionário vê aquilo como, pô, ele tem que ir lá. É aquela velha história, né? Vai fazer um treinamento num sábado à tarde, não vai receber hora extra por isso, não é um dia de trabalho, mas ele não vai fazer, apesar que seja uma qualificação gratuita que vai valer para a carreira inteira. Mas tem também resistência por parte das empresas de entenderem isso e cederem o espaço para o trabalhador? É uma questão conjuntural, né? Eu acredito que essa mudança ela é muito profunda, porque ela não parte só de uma questão de vontade pessoal de ambas as partes, né? Ou de um incentivo isolado, pontual. É uma questão conjuntural. Então, por exemplo, se a gente pega cursos técnicos, por que no nosso país nós não temos os técnicos valorizados? Se a gente escuta em todas as pesquisas que faltam técnicos, que a gente tem postos de trabalho que não são preenchidos por conta de pessoas que não estão qualificadas. Então, são questões conjunturais de valorização, de reconhecimento. A gente pega nessa cadeia, no eixo formativo, os próprios tecnólogos, né? Os tecnólogos que nós atuamos e outras, né? O próprio Senac também atua fortemente com os cursos de tecnologia. A gente percebe que existe uma discriminação colocada, inclusive em muitas questões até corporativas, em relação à atuação do próprio tecnólogo. Então, isso é conjuntural, isso é muito complexo de mudar, né? Como é que a gente muda? As instituições atuam para essa mudança como formando pessoas com qualificação técnica e tecnológica para poder chegar nas empresas, nas indústrias e mostrar que profissional que eles são, né, e qual o valor deles. Mas, por outro lado, muitas vezes eles chegam no mercado de trabalho e não têm o reconhecimento da valorização por meio do própria carreira salarial. Né? Então, muitas vezes, por isso que eu digo, não é uma questão muito complexa de se movimentar, porque a gente não pode ir numa solução simplista de que é a vontade pessoal de um trabalhador de não querer se qualificar ou de ter um esforço que ele tem uma oportunidade que uma empresa dá e tudo mais. É uma questão de valorização mesmo. Então, se a gente pega, né, comparando num extremo a Alemanha, que tem um percentual muito alto de pessoas formadas nos cursos técnicos, e é um país num desenvolvimento que a gente reconhece e admira e, inclusive, se baseia muitas coisas para poder avançar no nosso país. Porque existe uma valorização dos próprios cursos técnicos, da própria atuação do técnico, né? E não temos uma diferença tão grande na valorização desse profissional. Se a gente for pegar no nosso país, o que acontece? Se a gente pegar um gestor de ponta lá, né, do primeiro escalão de uma empresa e o operário, nós temos a diferença salarial de 100 vezes. Sim. Nos países desenvolvidos, essa diferença salarial é de quanto? De 10 vezes, de 20 vezes, se tanto assim. Então, por isso que eu digo, é muito mais complexo do que simplesmente, né, claro que a gente analisando essa pesquisa é importante, esses dados nos alertam e fazem com que a gente tenha que se preocupar com eles para poder melhorar, né? E acredito que essa mudança conjuntural, todos nós temos o compromisso de atuar para melhorar, para mudar, né? Então, quando eu falava anteriormente de inovação e fazendo essa comparação, nosso país é um país que é o 13º, eu acho, em produção acadêmica. Sim. E o 57º em inovação. Por quê? Se nós temos, né, produção acadêmica boa nas nossas instituições, por que nós temos tão pouca processo de inovação, patente,
patentes e tudo mais. Por quê? Porque não existe ainda um incentivo, não só na empresa, não existe no país esse tipo de incentivo e esse tipo de contexto, né? E a integração que pode existir. Então, por exemplo, nós somos uma instituições os institutos federais são instituições que atuam fortemente em pesquisa aplicada, que tem que ter um forte vínculo com o mundo produtivo, né? Nós temos que ter, porque não tem pesquisa aplicada, vou aplicar para quem? Vou aplicar para melhorar processo, para melhorar, né, a produção e tudo mais. E isso é uma conjuntura que está se alterando, só que essa alteração ela é muito demorada e ela demanda investimento alto também, de ambas as partes, das instituições, né, de todas as partes, da instituição, do governo, né, do Estado e também do setor privado, para que a gente tenha essa questão articulada, que eu possa ter inovação que comece realmente a se desenvolver. Como eu disse anteriormente, é mais fácil hoje se comprar tecnologia do que se investir na inovação em tecnologia, né? Porque é mais barato, eu tenho certeza de que aquilo vai funcionar, né? Então eu vejo que é uma questão muito complexa no nosso país e eu fico muito feliz de saber que os institutos federais e outras redes estão atuando para modificar essa cadeia, que ainda tem esse contexto, né, da não valorização da atuação do técnico, às vezes a valorização pequena em alguém que faça curso de qualificação, né? Então se exige qualificação, mas por outro lado a gente não consegue reconhecer essa qualificação em termos de salário mesmo, né? Em algumas áreas, por exemplo, a gente percebe que não se quer muito qualificação, porque aí eu vou ter um salário muito maior para ter que, né, despender. Então é uma engrenagem muito difícil de se movimentar para que a gente tenha, né? Mas eu acredito, né, por isso que acho que nós estamos os três aqui da parte educacional, nós acreditamos, né, muito de que essa engrenagem se modifica com a atuação da educação, né? E a educação básica é fundamental. Nós temos até compromisso por meio da lei da criação dos institutos, que fala da nossa atuação, nosso compromisso em formação de professores, para a gente romper com essa cadeia, inclusive que tu colocasse das greves e tudo mais. Não romper com a cadeia, mas eu digo assim, nós podemos atuar qualificando melhores os professores, mas também o Estado tem um compromisso de valorizar e de reconhecer esse esforço, né? Hoje existe no nosso contexto, inclusive, está colocada a necessidade da melhoria da educação básica e principalmente da mudança, da reforma do ensino médio. Tem se falado sobre isso e se coloca muito o sentido assim, o ensino médio para o jovem muitas vezes não tem sentido, porque ele não quer ir para uma universidade ou não se coloca às vezes como uma pessoa para ir para a universidade e não tem sentido ele fazer um curso que não tem uma formação profissional. Então nós acreditamos muito que a saída até para uma reforma de ensino médio seja a qualificação profissional, né? Com uma valorização do técnico. Nosso país ainda valoriza muito o bacharelado, não valoriza a formação técnica e tecnológica. Hoje as pessoas correm, né, quem termina o ensino médio, eles querem ir para o bacharel. Eles querem, né, nem técnico e nem tecnológico. Eles querem ser bacharéis e são formações importantes, amplas e que fazem, eu acho que são importantes, fundamentais para o nosso país, mas não bastam esse tipo de formação. Né? Professora Silvanira, concorda? Concordo. E além disso, até iria, né, ajudar a complementar. Uma das coisas, realmente, essa questão da pesquisa aplicada, isso é muito importante, né? Quer dizer, fazer as pesquisas, mas que elas tenham uma boa aplicabilidade, né, na prática do cotidiano, tá? Uma outra questão que foi colocada, e eu concordo, quando a gente fala de ensino de qualidade, o que é esse ensino de qualidade? Uma das questões, assim, que a gente percebe muito, assim, o nosso aluno de curso superior é um aluno trabalhador. É um aluno que trabalha 8 horas, muitas vezes em 2 escolas, atendendo 20, 30 crianças, com um salário que eu não vou falar para vocês qual é, né? E que chega à noite na faculdade para estudar, assim, a nossa aula vai até às 10, mas a partir das 9, tá? Eu sempre digo, parece tudo abóbora, né? Porque eles estão extremamente cansados. Então, assim, a questão salarial é um fator importante. Isso tem que ser visto, por favor, pelos nossos governantes, né? E eu sempre digo, convido os senhores a passear comigo numa sala de aula e ficar lá 2 horas para ver o quanto que o nosso professor faz.
No final do mês, muitas vezes, ele não dá conta, né, pagar suas contas. Como é que esse professor vai pensar em lazer e saúde e outras coisas? Tá? As salas de aula. Então, assim, para a gente melhorar essa educação de qualidade que a gente tanto fala, para que esses jovens cheguem para os senhores, né, com uma melhor qualidade também, com certeza passa por uma questão também de vontade política, né? Outra coisa que eu gostaria muito de colocar, o baixo nível educacional com certeza passa pela questão de investir no ensino de qualidade. Investir no ensino de qualidade começa pela questão salarial, pelo ambiente de trabalho, né? Nós sabemos a importância que é um ambiente de trabalho digno, tá? Para um professor que muitas vezes não tem material. Só que é isso, eu vou concordar com a ilha, né? Santa Catarina como uma ilha. Porque, assim, eu tenho visto trabalhos maravilhosos sendo feitos aqui no estado, né? Acompanhado, assim, com certeza vai dar certo. Mas o Brasil é grande, né? Nós temos que pensar no todo. Uma outra coisa, só para, né? Eu coloquei aqui várias iniciativas dando certo, tá? Mas o que nós temos também é... Nós temos que resgatar o orgulho de ser brasileiro, né? Nós temos que colocar no nosso jovem essa vontade de que ele é brasileiro, tá? De que ele faz parte de um país grande, que com certeza será ainda um país forte em termos, né, de mundo. E essa questão, que foi bem colocada pela professora, muitos alunos ou jovens, eles não conseguem entender a importância da escola na vida deles, né? Então, o que acaba acontecendo é isso. Nós acabamos impondo para eles uma graduação, que muitas vezes eeles fazem um semestre, 2, e acabam desistindo. Lamentavelmente, porque é uma vaga que está perdida, porque ele não entendeu. Então, muitos vão muito cedo para uma graduação, tá? Quando poderiam estar indo, como a professora colocou muito bem, para o ensino, né, segundo grau técnico. Bom, são 10h40, a gente precisa fazer mais um intervalo. Vou pedir licença aqui para o professor Ivan para a gente ouvi-lo na sequência. Nós já temos aqui algumas manifestações. O Silvio, por exemplo, Ferreira, dos ingleses. Obrigado, Silvio. Faz uma pergunta relacionada aos profissionais que são de algumas áreas específicas por vocação. E também questiona sobre por que os cursos técnicos não são aceitos como superior. A gente vai responder, Silvio, essa tua pergunta daqui a pouco, depois do intervalo. São 2 minutos, estaremos aqui de volta.